A barriga está pesada, os pés inchados, e a cada dorzinha um susto. Será que é agora? Será que estou sentindo algo e não percebi? E se eu chegar atrasada no hospital, a ansiedade de não saber identificar os sinais reais de que o seu bebê está chegando pode ser esmagadora, não é mesmo? Parece que seu corpo virou um grande ponto de interrogação e cada palpite da sogra, da vizinha ou da internet só aumenta a confusão. Você se sente cansada, não só fisicamente, mas mentalmente, tentando decifrar o que é mito e o que é verdade neste momento tão crucial. Essa exaustão de se questionar se você vai ser uma boa mãe ou se vai saber a hora certa é completamente normal. Eu sei bem como é essa sensação. Lembro de cada fisgada, cada pontada e a dúvida martelando: é falso alarme ou é pra valer? E é exatamente por isso que estou aqui hoje, mãe, para te dar a mão e te guiar com informação clara e baseada em ciência para que você não precise mais viver nesse limbo da incerteza. Vamos desmistificar tudo isso e te empoderar para que você reconheça os verdadeiros sinais de que seu bebê está a caminho. Prepare-se, porque hoje vamos falar sobre os 3 principais sinais que seu bebê está chegando e você vai sair daqui se sentindo muito mais segura e confiante para a chegada do seu pequeno milagre. O primeiro sinal, e talvez o mais conhecido, mas também o mais cheio de armadilhas, são as contrações. As contrações parecem simples, né, mas elas têm um truque. Existem as contrações de treinamento, aquelas que chamamos de Braxton Hicks, e as contrações de verdade, as que sinalizam o trabalho de parto. E a confusão entre elas é gigante. As contrações de treinamento são como um aquecimento do seu útero. Ele se contrai e relaxa, preparando-se para o grande dia. Elas geralmente são irregulares, não aumentam de intensidade, podem parar se você mudar de posição ou tomar um banho morno, e não são dolorosas a ponto de te impedir de fazer suas atividades. Elas podem ser um pouco incômodas, apertam a barriga, mas não doem pra valer. É o seu corpo dizendo: estou ensaiando, mas ainda não. É a estreia, e isso pode acontecer semanas antes do parto. E as contrações de trabalho de parto, essas são as protagonistas da história. Elas têm ritmo, são organizadas. Pense nelas como uma orquestra que começa devagar com um instrumento aqui e outro ali, mas que aos poucos todos os instrumentos se unem, aumentam o volume e tocam juntos em sincronia. As contrações de verdade são regulares, você consegue cronometrar. Começam espaçadas, talvez a cada 10 ou 15 minutos. E com o tempo a distância entre elas diminui: 7 minutos, 5 minutos, 3 minutos. E não para por aí, elas também ficam mais intensas e mais longas. Se no começo duravam uns 20 segundos, depois podem durar 40, 50 até 60 segundos. E o mais importante, elas não vão embora, não importa se você andou, deitou, tomou banho, elas continuam lá, cada vez mais fortes e eficazes. É aí que muita gente se confunde. Minha vizinha disse que eu só preciso ir pro hospital quando a dor for insuportável. Isso é um mito perigoso. Você precisa ir para o hospital quando as contrações se tornam regulares, intensas e eficazes, não quando a dor é no limite. E como saber se são eficazes? Elas precisam estar causando mudanças no seu colo do útero, abrindo o caminho para o bebê. É por isso que é importante observar a regularidade e a intensidade, não apenas a dor. Lembre-se, um banho quente pode aliviar a dor das contrações de treinamento, mas as de verdade, elas podem até dar uma pausa breve, mas voltam com força total seguindo o ritmo. Um ponto crucial aqui é não subestime as contrações, mas também não se desespere com qualquer dorzinha. O seu corpo é inteligente e ele vai te dar os sinais. O ideal é que você comece a monitorar quando sentir contrações regulares, ou seja, aquelas que vêm com uma certa frequência, mesmo que a dor ainda não esteja muito forte. Use um aplicativo ou até um papel e caneta para anotar o início de cada contração e a duração dela. Se elas vierem a cada 5 minutos, durarem 1 minuto, e se mantiverem assim por pelo menos 1 hora, é um bom indicativo de que o trabalho de parto pode estar acontecendo. Mas atenção, se a dor estiver insuportável, se houver sangramento intenso, ou se você sentir que algo não está certo, não hesite em procurar o médico. Independente do cronômetro, a sua intuição de mãe é muito poderosa. E falando em dores e desconfortos, a gestação pode ser um desafio para o corpo, não? É mesmo a sensação de que o corpo não é mais nosso. As mudanças hormonais, o cansaço, tudo isso impacta nossa energia e bem-estar. Uma alimentação adequada faz toda a diferença para ter força nessa reta final e para se recuperar bem depois. No meu guia de alimentação, eu ensino exatamente o que comer em cada fase para ter mais energia, evitar enjoos e se sentir melhor. O link está na descrição e ele pode ser seu grande aliado para uma gestação mais tranquila. Agora, vamos para o segundo sinal, que pode ser um pouco assustador para algumas mães, mas
que também é muito comum e raramente é motivo para pânico a perda do tampão mucoso. Imagina que o seu útero é como uma garrafa e a boca dessa garrafa, o colo do útero, precisa estar bem fechadinha para proteger o bebê lá dentro de qualquer bactéria ou infecção. Para isso, existe uma espécie de rolha de muco, uma geleia mais consistente que veda essa entrada. Esse é o tampão mucoso. Quando o seu corpo começa a se preparar para o parto, o colo do útero amolece, afina e começa a dilatar um pouquinho. Esse movimento faz com que o tampão mucoso se desprenda. Ele pode sair como uma secreção gelatinosa clara, amarelada, rosada, ou até com alguns fios de sangue. Muita gente se apavora ao ver um pouco de sangue e pensa que é emergência. Calma, se for um sangramento leve misturado ao muco, é super normal. Esse sangue é um sinal de que os pequenos vasinhos do colo do útero se romperão com a dilatação, e o afinamento é um sinal de que as coisas estão se movimentando por lá. Não é como uma hemorragia, é só um manchar a secreção. O problema é quando o sangramento é vivo, abundante, sem muco. Aí sim você deve procurar ajuda médica imediatamente. Mas o que a perda do tampão mucoso realmente significa que seu corpo está se preparando. Mas e aqui vem o detalhe importante: não significa que o bebê está chegando naquele exato minuto. Algumas mulheres perdem o tampão semanas antes do parto, outras dias, e algumas só percebem que o perderão durante o trabalho de parto ou nem percebem. Então, se você perder o tampão mucoso e não tiver contrações regulares, ou a bolsa rompida, não precisa correr para o hospital. É um sinal de que as coisas estão no caminho certo, mas ainda pode demorar um pouco. É como a cortina se abrindo no teatro. Você sabe que o espetáculo vai começar, mas não sabe exatamente o minuto em que a peça vai de fato se iniciar. É um sinal de alerta, mas não de urgência na maioria dos casos. É normal sentir esse medo de não saber diferenciar os sinais, de se sentir perdida com tanta informação e palpite. Não é? A gente se questiona o tempo todo. Me conta aqui nos comentários se você também já sentiu essa angústia de não saber o que é real e o que é mito na gravidez. Quero saber que não estou sozinha e trocar essa experiência com você, porque é exatamente em momentos assim que a gente percebe o quanto somos parte de uma grande irmandade de mães. E chegamos ao terceiro sinal, um dos mais dramáticos e inconfundíveis, que quase sempre significa que o bebê está chegando de verdade: o rompimento da bolsa. Esse é o sinal que a maioria das mulheres associa ao início do parto, provavelmente por causa dos filmes e novelas, onde a bolsa sempre rompe com um jorro gigante de água em um momento inoportuno, mas a realidade nem sempre é assim. A bolsa amniótica é como um saco cheio de líquido que protege e acolhe o seu bebê dentro do útero. Quando ela rompe, esse líquido pode sair de várias formas. Pode ser sim um grande volume de líquido, um splash que não tem como confundir. Mas também pode ser um gotejamento constante, uma sensação de que você está perdendo xixi sem controle, ou até mesmo um fluxo mais lento que você pode confundir com corrimento. A grande diferença é que o líquido amniótico é claro e inodoro, ou com um cheiro bem suave, quase adocicado, e você não consegue controlar a saída dele. Não é xixi, não é corrimento normal. Uma dica para testar: se você estiver deitada e o líquido continuar saindo quando você se levanta, é um bom sinal de que a bolsa rompeu. Outra dica é usar um absorvente e observar a cor e o cheiro. Se for líquido claro ou com um leve tom rosado sem cheiro forte de urina, e se não parar de sair, é hora de ligar para o seu médico. É muito importante não confundir com perda de urina na reta final da gravidez. Com o bebê pressionando a bexiga, é super comum ter pequenos escapes de urina. O líquido amniótico tem uma cor diferente, um cheiro diferente, e o mais importante é um fluxo contínuo ou em jorro que não para. Assim que a bolsa rompe, o relógio começa a contar. A maioria dos hospitais recomenda que o bebê nasça dentro de 18 a 24 horas após o rompimento da bolsa para diminuir o risco de infecções. Então, se você tiver certeza ou suspeita forte de que sua bolsa rompeu, mesmo que não tenha contrações ainda, você deve procurar o seu médico ou ir para a maternidade. Esse é um sinal de agora é para valer. E tem um detalhe importante: nem sempre o rompimento da bolsa é o primeiro sinal. Muitas vezes o trabalho de parto já começou com as contrações regulares e a bolsa rompe naturalmente em algum momento, seja em casa ou já no hospital. Isso é super comum e faz parte do processo. O que importa é você estar atenta a essas possibilidades para não ser pega de surpresa. E para saber quando é hora de agir, lembre-se: o líquido amniótico não é reabastecido tão rapidamente, então a comunicação com sua equipe médica é fundamental. Muita gente não sabe que a bolsa pode romper com um gotejamento sutil, não apenas com o jorro de cinema. Essa informação pode te dar muita tranquilidade e te ajudará a agir certo na hora H sem pânico.
Se essa dica clareou sua mente e te deixou mais segura, já se inscreve no canal para não perder as próximas. Eu sempre trago informações preciosas para descomplicar a sua gestação e te deixar mais tranquila e empoderada. Para resumir, os 3 sinais reais que seu bebê está chegando são contrações regulares eficazes e que progridem em intensidade e frequência, perda do tampão mucoso, que indica que o colo do útero está se modificando, mas que pode não significar parto iminente. E por fim, o rompimento da bolsa amniótica, que exige atenção imediata e geralmente significa que o parto está próximo. É essencial lembrar que cada gravidez é única e que a sua experiência pode ser um pouco diferente da de outras mães. Não compare o seu processo com o da sua amiga, da sua irmã, ou com o que você viu na internet. O mais importante é estar em contato constante com a sua equipe médica. Eles são os profissionais que conhecem seu histórico e podem te orientar da melhor forma, avaliando seu caso individualmente. Se você sentir qualquer coisa diferente, qualquer dúvida, qualquer desconforto que te preocupe, não hesite em ligar para eles. É melhor pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta. Saber identificar esses sinais não é sobre ter controle total do processo, mas sim sobre ter conhecimento para agir com mais segurança e tranquilidade. É sobre entender seu corpo e confiar na sua intuição, agora fortalecida pela ciência. Você está mais preparada do que imagina para esse momento mágico. Confie em você, confie no seu corpo e confie na sua equipe médica. Você vai ser uma mãe incrível e a chegada do seu bebê será um dos dias mais emocionantes da sua vida. E lembre-se, este conteúdo tem caráter informativo e não substitui de forma alguma a orientação médica individualizada. Sempre converse com seu médico. Um grande abraço e até o próximo vídeo.